o tema de hoje, virei professor de yoga, e agora, o que eu faço? Como eu vou me sustentar? Esse é o tema de hoje, e a gente vai conversar sobre itens que eu acredito que podem contribuir para que você tenha uma tendência a resolver os seus dilemas de profissão. Muitos estão mudando de profissão, muitos estão entrando numa profissão nova, muitos acreditaram nessa profissão e querem chegar a um resultado expressivo. Então, o que eu vou fazer agora? O primeiro item que eu acredito que mais tenha surgido como um grande dilema dos professores de yoga é porque eles fazem a formação, nós fazemos, eu não vou fazer eles, porque eu passei por isso por muito tempo. Eu faço a formação e eu aprendo sobre a filosofia. Eu aprendo a ensinar o yoga. E não importa o tipo de yoga que você ensine. Você foi lá, fez o seu curso, não importa aonde, não importa o tempo, você aprendeu, você se aprofundou, você se dedicou àquela filosofia, àquela profissão. Quando você fez essa formação, normalmente, assim, são raros os casos, eu acredito assim que é um percentual extremamente baixo de profissionais, de professores que se formam no yoga e, consequentemente, depois de terem se formado no yoga, que eles tenham junto com essa formação, que eles tenham esse processo de detalhamento do lado profissional. Então, o professor de yoga, ele provavelmente ele já era um praticante, ele já era uma pessoa que já praticava, aí ele se forma, ele estuda para aquilo, ele se forma como professor de yoga, e nesse ponto, aí é que tem o grande dilema do profissional, porque ele não tem uma estrutura. Então, ele vai para o trabalho, ele começa a trabalhar sem saber fazer com que ele tenha um resultado mais expressivo. Esse, eu acredito ser o grande dilema de todo profissional de yoga. Ele abraçou a filosofia, ele ensina a filosofia, ele é apaixonado pela filosofia, ele tem conhecimento da filosofia, mas ele não tem o lado profissional exacerbado, ele não tem o lado profissional trabalhado. Por quê? Porque isso não é ensinado. Essa é a grande lacuna na profissão de yoga. A gente se forma e não tem o lado profissional. Tá, então, Dani, mas o que é estrutura profissional? De que forma eu posso trabalhar isso? Bom, primeira dica que eu posso dar para qualquer pessoa que forme outro profissional, que forme outro professor é: ensine o lado profissional ao mesmo tempo e simultaneamente com a filosofia. Se aquela pessoa ela quer enxergar a profissão como profissão, não como hobby, não como um passatempo, não apenas como a prática da filosofia, então essa pessoa ela precisa, simultaneamente ao que ela está aprendendo, aprender o lado profissional. E Dani, o que você enxerga como lado profissional? O que para você são os itens que deveriam ser ensinados? Eu coloco 5 itens, tá? Então vamos falar sobre cada um deles. O primeiro item é a fidelização. Se você não sabe o que é essa palavra, porque eu já peguei muitos professores que não sabem o que é fidelização, então é manter os seus alunos. Então, esse é o primeiro item que todo professor deveria aprender simultaneamente ao aprofundamento na filosofia. Então, manter os alunos. Tá, Dani, mas o que eu faço para manter os alunos? Porque eu dou as aulas, eu tenho conhecimento, eu já tenho um conteúdo de yoga, eu acredito no meu conteúdo de yoga. Como é que eu faço para que esse aluno ele se mantenha comigo por anos e anos? Que não seja um aluno que entre, trave um contato ali de talvez um mês, talvez alguns dias, talvez 6 meses, 1 ano e saia. Então, o que eu posso fazer? Bom, essa fidelização ela vai abraçar vários itens. Aqui a gente expande os braços aí da fidelização para vários itens. Você tem conhecimento do seu aluno, então conversar com ele, levantar o conhecimento, tem uma forma de se fazer isso. Não é simplesmente ter uma ou outra informação, é realmente ter informações profundas do seu aluno. É você conseguir, obviamente, manter uma relação, manter um contato com esse aluno, que seja um contato mais profundo, que não seja um contato superficial. É você
coisas básicas, responder uma mensagem de uma forma mais rápida do que talvez você esteja habituado, para surpreender o seu aluno. Alguns prendem a fidelização a mimos, a presentes. Não, eu não enxergo isso. Eu acho que isso é um adendo, não é um braço, eu acho que é mais um detalhezinho que pode fazer a diferença. Mas o que faz a diferença é o seu aluno se sentir único em todos os aspectos. E aí você tem vários elementos para isso. Isso deveria ser ensinado na formação. Então, por isso eu falei, a dica para quem forma outros professores é ir dar um passo para trás e na formação inserir esse processo. Se você tiver dúvidas, vai jogando as dúvidas aí que a gente vai respondendo, tá bom? Depois desse primeiro item, que é a fidelização, e na minha concepção, talvez seja o ponto mais fraco dos professores, porque os professores, eles acreditam tanto no conteúdo que eles passam, e é um conteúdo muito profundo, o yoga tem um poder de atuação gigantesco, mas o professor acredita tanto no conteúdo que ele esquece as outras coisas. E ele confia tanto nesse conteúdo que simplesmente o aluno ele sai. E aí o professor ele não consegue fazer essa conexão. Tá, por que saiu? Se eu estou dando o melhor que eu posso, com o maior conhecimento possível de uma filosofia incrível, por que o aluno sai? Então a gente tem que entender que o aluno não quer só aquilo. Ele quer aquilo, mais a atenção, mais se sentir especial, mais se sentir único. É você corrigindo, é você olhando com detalhes quando você está dando uma aula online ou presencial, é você corrigindo detalhes que podem fazer a diferença no processo evolutivo do aluno, detalhes que façam com que o aluno conquiste determinada técnica ou mude a dificuldade que ele tem em determinada técnica, por exemplo, uma técnica respiratória, que ele consiga melhorar o tempo, o matra dele, ou que ele consiga fazer aquele respiratório de uma forma mais confortável, ou que ele consiga conquistar uma posição que ele gostaria muito de fazer, ele não consegue hoje, e às vezes pequenos detalhes fazem a diferença. Então ali são vários elementos que podem contribuir para que esse aluno seja mantido. E o nosso objetivo é manter esse aluno por anos e anos e anos e anos e anos. Eu tenho 21 anos como praticante de yoga, tenho 19 como professor de yoga, e nesses 19 anos como professor, eu tenho hoje alunos com 17 anos fazendo aula comigo. Gostaria que tivesse alunos com 19, mas com certeza esses 2 primeiros anos como profissional, eu fiz muito erro, eu cometi muito erro. E provavelmente você também cometa esses erros. E às vezes a gente não percebe, porque muitos desses erros estão em pontos cegos. Tá? Eu já falei sobre isso em outras lives, o pontos cegos do professor. Então, muitos dos nossos erros a gente não percebe. E aí esses erros fazem com que a gente perca aluno, que a gente não mantenha os nossos alunos. Então esse processo é importante. Então esse é o primeiro item. Segundo item, dentro dessa estrutura profissional, eu acredito no marketing e divulgação. Então assim, o marketing e divulgação, da forma mais tradicionalzona, hoje já não está funcionando mais. Ele funciona de uma forma muito... Tanto que, assim, o que tem de cursos de marketing, seja para o marketing digital, para aqui para o online, seja em outro tipo de marketing, as coisas estão mudando. O mundo ele é cíclico, ele está o tempo inteiro mudando. E eu acredito muito no marketing pessoal, marketing que o seu aluno, aquelas pessoas que estão extremamente felizes com o resultado que estão atingindo, que estão felizes com o seu trabalho, extremamente deslumbradas com aquilo que você oferece, não só com conhecimento técnico, mas com todo esse cuidado, com toda essa atenção, com a forma como você o conduz a um grande resultado. Então, esse aluno, ele te divulga. E esse processo de uma divulgação através dos seus alunos, ele é incrível. Só que é fácil, é simplesmente, tá bom, então eu vou dar aula e tá tudo certo e já estão me divulgando. Não, tem todo um processo. Por exemplo, né, dando as dicas aqui, por exemplo, uma coisa básica que nem todo mundo faz. Você dá aulas online ou você dá aulas presenciais, os seus alunos gostam de ver a evolução que eles estão passando. Então, você pegar um aluno que tinha um tipo de anteflexão, que fazia um asana qualquer, uma posição qualquer, de anteflexão, e que começou extremamente travado, depois de 3 meses, ou 6 meses, ou 1 ano com você, está totalmente diferente, isso ele gosta de ver.
E quando ele vê essa evolução e você coloca isso na sua rede social, você está mostrando para os amigos dos alunos que é possível, que aquela pessoa que não tinha alongamento melhorou muito o alongamento. E isso não é todo mundo que faz. Ah, Dani, eu já faço essa divulgação. Tá, mas será que faz da forma correta? Será que realmente você mostra esse processo evolutivo? Será que você mostra para o seu aluno o quanto, relembra o seu aluno o quanto está sendo especial esse processo de trabalho com você? Essa foto na rede social talvez faça a diferença. Tá? É uma pequena ação para entender como que o marketing pessoal, isso é, você fazendo o seu marketing através dos seus alunos, podem fazer a diferença no seu resultado no final. Lembra que aqui eu estou falando onde eu quero chegar. Eu quero que você, professor, ganhe mais. Esse é o meu grande objetivo com esse perfil. Eu quero que você, professor, esteja mais realizado e seja principalmente valorizado pelo que você faz, valorizado pelo que você entrega, valorizado por aquilo que você se dedica. Se você se dedica, obviamente, né? Eu estou falando aqui para pessoas que eu acredito que estão aí lutando, estudando, se aprofundando dentro da sua profissão. Então, esse é o meu objetivo, fazer com que você ganhe muito mais do que você vem ganhando. Talvez que você aumente a sua autoestima e, principalmente, que você acredite que é possível, com a sua profissão, como professor de yoga, chegar a um resultado expressivo. Tá? Depois, terceiro ponto. Quando a gente faz um terceiro ponto que é importante, eu estou falando aqui que o professor ele deveria aprender isso antes, tá? Mas eu tenho que partir da realidade, porque essa é a minha expectativa. A expectativa era que os professores aprendessem isso antes. A realidade é, os professores não aprenderam isso. Então, vamos aprender agora. Terceiro ponto, a conexão do que você vem se aprofundando de filosofia com as informações que você captou lá para fidelização. Então você tem, quando você faz essa conexão, quando você pega as informações profundas, não informações rasas, informações profundas que você tem do seu aluno, e você consegue conectar ao conteúdo que você ensina, isso gera algo importante. Agora, como que eu faço isso, Dani? Em geral, é o que eu estou falando. O professor, ele não sabe fazer isso. E ele deveria aprender isso na formação dele. Porque faz parte, é ensinar, é educar. Faz parte você conseguir captar as melhores informações e transformar isso num processo de resultado incrível, de um resultado contínuo para o seu aluno. Tá? Isso deveria entrar na formação. Tá, Dani, como é que eu faço isso? Cara, você pega ali um elemento, por exemplo, eu citei aqui num dos meus conteúdos nesse perfil. Ah, você pega uma técnica respiratória, que você conhece a fundo. Beleza, para que eu vou usar essa técnica? Onde eu vou usar? Para quem que eu vou usar? Aí o seu aluno, na conversa que ele está tendo com você, ele está falando, cara, eu estou passando por um processo difícil de separação. Eu estou num processo muito difícil de separação, eu estou extremamente estressado, eu tenho filhos, meus filhos reagiram não tão bem, então eu preciso trabalhar os meus filhos, eu preciso trabalhar esse processo de separação, eu preciso estar bem, eu preciso continuar trabalhando, eu preciso estar bem no meu trabalho. Então, qual tipo de técnica eu vou usar para esse aluno, para que ele se desenvolva? Então, essa ligação tem que ser ensinada lá atrás. Mas se não for ensinada, vamos aprender agora. Vamos correr com esse aprendizado para que você tenha um resultado mais expressivo depois. Tá? Então, assim, se você está pensando em ser professor de yoga, então entenda que a maioria das formações não ensinam isso. Você vai ensinar, você vai para o campo de batalha direto. Simples assim. Você vai para o campo de batalha e não sabe o que fazer. Tá? Então você tem mais um elemento aí para que você possa trabalhar. Depois, o quarto elemento é a inteligência financeira. Muitos professores, eles não sabem, não aprenderam. Na verdade, hoje o mundo deveria ser diferente em termos de educação.
Se a gente pensar, o mundo deveria ser diferente na forma de ensinar. É o que eu, com 2 filhas pequenas, é o que eu procuro e penso em fazer com as minhas filhas. Que elas aprendam isso não como eu aprendi com 30 anos, com 40 anos. Que elas aprendam inteligência financeira lá atrás. Quando elas começarem ali já, os primeiros anos, é o que a gente já está tentando fazer como pais. E aqui, para os professores, eu converso com muitos professores que não têm esse processo, simplesmente eles não enxergam, eles não poupam, eles não investem, eles não entendem a importância de onde investir. E às vezes investir é num curso, às vezes é investir no seu trabalho, investir na sua profissão, investir em alguma coisa específica. Aquele professor, às vezes, fica jogando dinheiro fora em cursos que não precisavam, em coisas que não precisavam. Inteligência financeira deveria, sim, ser passado para um professor de yoga que está aprendendo. Depois, a quinta é a gestão de pessoas. E quando eu falo de gestão de pessoas, é pensando, se você é um professor, você vai gerir pessoas. Você vai gerir ânimos, você vai gerir momentos, você vai gerir várias coisas dos seus alunos, de grupo por grupo, se for individual, a mesma coisa. Gerir pessoas é importante para um professor. Tá? Agora, se você quer ir além, você não quer só ser um professor de yoga, você quer ir além ainda. Você quer ter uma escola, você quer ter um time de professores de yoga, você quer ter um espaço onde vão ter outros professores de yoga. Você precisa aprender a gerir essas pessoas, você precisa aprender a liderar essas pessoas. Isso também deveria ser ensinado na sua formação. E muito provavelmente o que eu tenho visto é que não é ensinado, não foi ensinado. Então, esse é um dilema muito grande. Esses 5 tópicos, quando a gente fala de lacuna, eles não estão presentes na formação do professor. E aí o que acontece com esses professores? Eles não têm resultado. Provavelmente você esteja nesse ponto que você não chegou a um resultado que você gostaria de chegar. Quando a gente fala de resultado, vamos dividir assim. Então, ascensão profissional. Então você decidiu ser professor, seja novato ou já é antigo aí na profissão, já tem anos de profissão. Você decidiu ser professor. Primeira coisa, onde você quer chegar? Você sabe aonde você quer chegar? Tá, Dani, eu quero ter 100 alunos, eu quero ter um resultado profissional de 5 mil reais por mês. O que você quer? Então, essa resposta que agora você deve estar pensando, quem está me ouvindo está pensando, eu quero ter um resultado de 10 mil reais, hoje eu tenho 2 alunos, eu quero ter 50 alunos. Ou hoje eu tenho 10 alunos, eu quero aumentar para 30. Ou hoje eu não tenho aluno, eu estou começando na profissão, mas quando eu for professor, eu quero chegar a 30 alunos, 50 alunos. Qual é o seu objetivo? Isso tem que estar muito claro, em termos de aonde você quer chegar. Depois que você sabe onde você quer chegar, um outro ponto que eu observo nas pessoas, nos profissionais, né, nos professores de yoga, é que eles não sabem que eles podem chegar. Porque aí entra na minha história. Quando eu comecei, eu não enxergava que era possível. Eu não enxergava que era possível ganhar 20, 30, 40 mil reais como professor. Eu não enxergava. Para mim, se eu ganhasse 6, se eu ganhasse 7, era de bom tamanho. Eu conseguiria sobreviver. Eu conseguiria tocar minha vida com 7 mil reais por mês. E aqui eu estou falando para professores que talvez não morem no Brasil, que morem fora. 7 mil reais por mês fora, não dá, é inviável hoje nos Estados Unidos, por exemplo. Então, você saber onde pode chegar, você ter exemplos é importante. E o que eu quero mostrar para vocês é que você pode chegar, você pode ir além, você pode chegar num resultado muito expressivo dentro da sua profissão. Tá? Você pode ganhar muito bem. Você pode chegar a 20 mil reais. Se você está muito abaixo disso, acredite, pode. Tem várias pessoas chegando, tem várias pessoas ganhando. Se você hoje está ganhando 20 mil reais, que ótimo, você pode dobrar esse valor. Tem pessoas fazendo isso. Você só precisa, às vezes, ajustar determinados elementos que você talvez não esteja enxergando. Esses 5 elementos que eu falei de estrutura profissional, às vezes, são elementos que podem ser trabalhados.
e pode dobrar quem está ganhando 20 e pode fazer quem está começando ou quem está ganhando pouco, 2, 3, 4 mil, que é o que eu tenho mais visto dos professores de yoga, chegarem a esse patamar de 20. É viável, tá? Então, como eu vou me sustentar na profissão? A pergunta que eu fiz aqui na live, no conteúdo, como eu vou me sustentar? Você tem que seguir esses 5 passos. Vou repeti-los, tá? Primeiro passo, fidelização. Você tem que manter os seus alunos. Segundo passo, você tem que divulgar o trabalho que você está fazendo, obviamente, se for um trabalho excelente. Se for um trabalho mais ou menos, você vai melhorar o trabalho, passo anterior, fidelização, e aí você começa a se divulgar. Terceiro passo, para esse trabalho fazer, terceiro passo, mas na verdade é simultâneo, tá? Terceiro ponto é a conexão. Conexão do que você entrega, do conteúdo que você tem com as informações que você tem dos seus alunos. Tendo esses 3, nós vamos para o quarto ponto, inteligência financeira. Então, você precisa entender onde investir o seu dinheiro como profissional, em que curso eu vou colocar, ou o que eu vou fazer, se eu vou fazer investimento, se eu vou me resguardar, se eu vou dar mais aulas, se eu vou dar menos aulas, qual a precificação que eu vou ter do meu produto, daquilo do meu serviço, aquilo que eu entrego. E o quinto e último é essa gestão de pessoas, que é extremamente importante. Você gerir pessoas, você liderar, caso você tenha uma escola, um espaço, ou você almeje isso. Então, aprender a gerir pessoas. Esses 5 elementos, eles deveriam estar na sua formação. E, normalmente, é uma lacuna. A pessoa se forma e já vai trabalhar, e isso não é. A pessoa vai aprender no meio do caminho. Então, se você quer se sustentar, mais ainda, se você quer ter um resultado expressivo, se você quer ser uma pessoa diferenciada como professor de yoga, não só mas no resultado que você atinge, e principalmente, se você quer conquistar os seus alunos, pense nesses 5 elementos. Pense nesses 5 tópicos. Eles farão a diferença no seu resultado, de uma forma expressiva, de uma forma única, tá bom? Fica aqui, então, a minha mensagem de hoje. Quero que, se você não está seguindo todos os conteúdos que tem, seja no YouTube, no Facebook ou aqui no Instagram, vá lá, busque o conteúdo que você precisa, aquilo que vai fazer diferença na sua vida, tá bom? E rumo aos 20K. Eu quero ver todos os professores ganhando 20 mil reais. E se todo mundo chegar aos 20K, aí vamos fazer com que esses professores cheguem aos 30, aos 40, aos 50 e não tenham limites. Beijos para vocês, espero que vocês estejam aqui na próxima live. Grande abraço.